Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Raio Acertou, o episódio desta semana, trazendo um pouquinho das novidades da Sétima Arte, sobretudo os seus lançamentos, e hoje a gente não iria fazer diferente, a não ser falar um pouquinho sobre Pânico e toda a franquia de um dos melhores slashes que o cinema já viu. Lembrando que essa é uma opinião muito pessoal, né? Eu gosto muito da franquia Pânico, desde sua chegada, né, na década de 90, até o filme mais recente que chegou ontem nos cinemas. Não vamos falar muito do filme de ontem, né, porque ele acabou de ser lançado, então não é justo que a gente tenha spoilers aqui sobre o filme, mas já de antemão, por mais que a maioria da crítica não tenha gostado ou, entre aspas, aprovado o novo filme, ele traz ele divide opiniões, né? Ele foi um filme que sofreu muito desde o tempo da sua produção até a sua chegada às telonas, né? Teve muitas questões de bastidores, muitas polêmicas, né? O sexto filme, ele havia vindo com uma possibilidade de renovar a história, de renovar os personagens, né? E o 7, ele dá um passo atrás para tentar revigorar a franquia de novo. Na minha opinião de crítico, Pânico é um filme que ele nunca vai perder a sua atualidade, ele nunca vai perder a sua essência, e nunca vai perder a sua razão de continuar sendo criado, né? É uma franquia que lá na década de 90, o filme que foi dirigido pelo Wes Craven, né? É um filme que ele renovou, ele inovou, ele foi um marco histórico na história dos cinemas de terror, dos filmes, né? Sobretudo desses filmes B, na história do cinema. É um slasher muito bem construído, é uma ideia muito bem feita, e chega mais um pouquinho no nosso episódio de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre o que Pânico representa para nós e representa para a história do cinema. Então, o Raio Acertou está no ar. Seja bem-vindo ao nosso programa desta semana. Então, a franquia Pânico, o primeiro filme, né, da década de 1996, ele foi dirigido pelo Wes Craven, né? O Craven, ele é um cineasta que naquela época ele já vinha vindo de uma experiência muito ruim, né, do cinema. Ele tinha acabado de lançar um filme de terror e o seu filme não tinha ganhado uma boa experiência nas bilheterias, e inclusive, né, segundo a história Pânico, o Legado do Livro, o Legado do Grito, que é um livro muito interessante, eu indico a leitura para quem gosta, né, do tema. Então, segundo esta obra, o Craven havia até tomado a decisão de abandonar esse gênero e de lançar-se a novas empreitadas na história da sétima arte. Só que quando chega para ele, né, o roteiro de Pânico, que na época não tinha esse nome, né, até chegar ao nome Pânico, também houve uma outra discussão, e acertaram muito nesse título, né? Então ele resolveu se dar mais uma chance, porque se sentiu convencido e atraído pelo roteiro. O Craven, ele leu, o primeiro contato com o Pânico que ele teve foi a leitura do roteiro daquela cena de abertura do primeiro filme, que foi protagonizado pela Drew, né, Drew Barrymore, e que inclusive a Drew ela havia sido escalado para fazer parte de toda a franquia, inclusive para ser a Sidney Prescott, né, que acabou sendo o papel da Neve Campbell, mas a Drew não quis, né? Segundo o livro, né, que narra a história, né, o meu livro está aqui, por isso que eu estou apontando. Segundo o livro,
A Drew, nos 45 do segundo tempo, ela decidiu não ser a personagem principal e se ofereceu para ser a garota que morre na cena de abertura, sendo perseguida pelo Ghostface. Isso criou um reboliço né, na produção, nos estúdios, porque eles acataram, né, a proposta da jovem atriz e iniciaram uma nova busca, um novo casting para encontrar a protagonista, que seria Sidney Prescott. E a Prescott acabou caindo nas mãos da atriz Neve Campbell, que a gente não conhecia até então, e que acabou se tornando um grande sucesso. De antemão, a Sidney Prescott e a Courtney Cox, que faz a jornalista Gale, as duas acabaram assumindo assim a identidade original da franquia Pânico, ao ponto de afirmar que Pânico, sem essas duas, não é Pânico mais. E aqui é uma crítica que eu faço ao filme sexto, né, ao sexto longa da franquia, que de modo brilhante trouxe a Jenna Ortega, a Melissa Barreira para a história, né, para uma nova história, que né, as duas fizeram um papel muito bem feito, mas infelizmente o público, ou felizmente, né, eu acho que infelizmente não é bem a palavra que cabe aqui, mas felizmente, eu vou falar felizmente, o público acabou sentindo, né, a ausência da Courtney e da Neve Campbell, né, acabaram sentindo a ausência dessas duas nessa nova história, né, e isso fez com que a franquia esfriasse. Se eu pudesse dizer assim, qual que foi o inverno criativo de toda a franquia Slash de Pânico, eu diria que foi com a chegada do sexto filme. Por mais que alguns filmes anteriores não ganhem boas críticas ou elogios, eu ainda acho o sexto filme o filme que mais sofreu da franquia, né? O quinto filme, para mim, é um filme de virada de ato, de virada de jornada, né? A gente ainda tem ali a Sidney, né? Ali na, na como é que fala? Ali no elenco, como a protagonista, né? O David Arquette, que faz o xerife Riley, ele, né, está ali no elenco, que eu acho ele fantástico, né? Eu acho ele muito bom e já inclui a história das irmãs Carpenter, que é as personagens da Jenna Ortega e da Mike Madison, né? E, e aí o Pânico 5, ele faz essa virada de ato. O Pânico 5 é aquele filme dentro de uma franquia que consegue renovar a franquia. Até o quarto filme, nós vemos um mais do mesmo. Pânico 1, 2, 3 e 4, ele segue a sequência, né? Vamos dizer assim, os 4 primeiros filmes são os filmes originais da franquia. Quando chega no quarto filme, o público já sente a necessidade de haver uma renovação, né? Do roteiro ousar um pouco mais, né? Da equipe de produção apresentar um novo elemento que possa reconquistar o público. Até porque no quinto filme o público já muda, né? Já é outra geração, né? Depois de 4 filmes, o quinto filme já é uma nova geração. E aí ele cumpre muito bem com o seu papel. O quinto filme é perfeito, é muito bom. E aí chega no sexto filme e o sexto filme dá uma caída. Acredito também que o que faz o sexto filme cair no inverno criativo da franquia Pânico é também o início das perturbações que vão havendo na equipe de produção, né, nos bastidores. A demissão da Melissa Barreira também sofre, né, também influencia no filme. E, e até mesmo o próprio mistério do Ghostface, ele acaba não agradando ou não sendo uma boa experiência cinematográfica. Sem contar que o Pânico 6, ao não trazer
né, de volta a Neve Campbell ao lado da Courtney Cox, isso também faz com que o filme perca a sua essência. Por isso que eu digo, quando você tira do filme essas duas, você tira a essência do filme. Mesmo que se elas estiverem envolvidas na equipe de produção ou como produtoras executivas das novas histórias, se elas não aparecerem em tela, é como se o filme abandonasse aquilo ali, né? E isso não funcionou. Talvez o Kevin, que é o criador de Pânico, de toda a franquia, talvez ele consiga uma forma de dar uma reviravolta nisso, né? Já há rumores de que Pânico 8 está em desenvolvimento. Mas tudo vai depender do sucesso de Pânico 7. E ao assistir, eu acredito que vai haver esse sucesso de bilheteria, mesmo havendo uma crítica ferrenha por parte dos críticos, né? Mas eu acredito que do público vai ganhar, simplesmente por conta do retorno dessas duas. Essa fala também pode expressar uma diminuição, né? Uma redução de toda a história de Pânico. Mas eu acredito que não seja isso, né? Falar de Neve Campbell e da Courtney Cox como as essências de toda a franquia Pânico não é uma redução de toda a história. Eu acho que é um reconhecimento do perfeito, do maravilhoso papel que essas duas fizeram em cena e fizeram dessa franquia o que ela representa para nós hoje. E a franquia Pânico, ela é um divisor de águas dentro da história do cinema, né? Indo para Pânico 7, que é o filme que chegou essa semana nos cinemas, o que a gente sabe, né? Eu estou dizendo assim porque eu não quero dar spoilers do filme, mas o que a gente sabe? A gente sabe que a Courtney, que a Neve Campbell, que como Sidney Prescott, que a Sidney constrói uma nova vida em outro lugar, né? Vai para outra cidade com a filha dela e constrói uma nova vida. Só que o que a gente descobre? Nessa nova cidade surge um novo Ghostface. E o mascarado passa a ameaçar agora a filha da Sidney. É um clichê muito barato, né? A gente poderia até dizer assim, eu esperava mais dessa síntese, dessa sinopse, né? E eu posso dizer para vocês que tudo vai depender do motivo, das razões pelas quais um novo Ghostface aparecer na vida da Sidney e ir atrás da filha. E isso, gente, tem tudo para dar muito certo, né? Eu digo assim, os motivos para que isso aconteça, as razões, né, para que esse roteiro exista, tem tudo para dar muito certo, mas também tem tudo para dar muito errado. Por quê? Vai depender desses motivos. E se o motivo for um motivo muito clichê, motivos esses que a gente já viu nos filmes anteriores, sobretudo nos 4 originais, né, que os 4 primeiros filmes eu chamo eles de filmes originais da franquia, se eles buscarem referências lá, de uma forma muito clichê, não vai dar certo. Porque agir a gente vai ver mais do mesmo, e o público de hoje é um público mais exigente nesse sentido. Nós queremos novidade, né? Nós queremos inovação. Houve até rumores de que esse filme iria incluir alguma coisa a respeito de inteligência artificial, né? Não vou dizer para vocês se incluiu ou não, porque eu não quero dar esses spoilers. Mas seria uma boa ideia? Seria, se fosse bem executada, né? O que eu acredito que o roteirista, que é o Williamson, ele sabe o que escreve. Eu gosto dos escritos dele e, na minha opinião, ele só tem acertado até então. Mas os motivos pelos quais a filha Prescott passa a ser o alvo do Ghostface precisam ser motivos muito bons, né? Precisa ter uma razão muito boa, porque senão o filme não vai funcionar.
Nas próximas semanas, eu vou divulgar a nossa opinião, a nossa crítica, o que a gente achou do filme. Não está publicada ainda, para poder não liberar spoilers muito cedo. E aí a gente vai dizer para vocês se as razões, se os motivos funcionaram ou não funcionaram, né? Foram fortes ou não. Mas o que é muito bom, um outro elemento muito bom dentro da franquia Pânico, é o poder da metalinguagem, né? Só para dar um spoiler da primeira cena do filme 7, quando a gente assiste a famosa cena de abertura, nós vemos, né, nas paredes da casa os pôsteres do filme produzido diante da obra da Gale, que é o Facada, né? E aí tem os pôsteres do Facada 4, Facada 5, Facada 6, isso é muito maravilhoso, né? Então a metalinguagem, ela acaba se tornando um recurso, né, da gramática linguística muito bem usado dentro dessa franquia. Ele é muito bem feita, né? E isso a gente não está nem falando de Todo Mundo em Pânico, que já é outra história, né? Mas nos filmes de pânico, o recurso ele é muito bem usado. E quando os filmes slashers eles são usados para falar de outros filmes slasher, né? E isso é visível, né, quando Pânico é usado para falar de Facada, ou quando Facada é usado para falar de Pânico, né? E nesse caso em específico, a metalinguagem usa de linguagens idênticas para falar do mesmo tema, o que é muito bom. Esse é um dos grandes motivos que fazem a franquia ser muito bem aceita e avaliada pelos críticos. Mas o 7 ainda não ganhou uma boa avaliação, viu? Geralmente, os slashers são produções de terror de baixo orçamento, mal feitos, mal produzidos. Mas digamos que Pânico salva a classe e entrega algo muito bem produzido, contando com os mesmos recursos baixos. E aí os recursos do sétimo filme não foram tão baixos assim não, tá? Um outro recurso muito bem avaliado nos filmes Pânico é o seu tom cômico e ridículo, no sentido de piadas fracas e ruins, mas que são muito bem aproveitadas nos seus times certos. E isso também é uma credibilidade que a gente dá também às atuações, né? As duas protagonistas, né, que é a Gayle Weathers e a Sidney Prescott, sobretudo do xerife Riley também, que sempre entrega boas cenas, né? O David Arquette, ele está sempre muito bom nos filmes, até ele morrer no quinto, né? Eu acho que é no quinto filme que ele morre. Então, esse é um outro recurso muito positivo. A franquia, inclusive, chegou a ser elogiada por uma outra ainda mais galhofa e cômica, que é o Todo Mundo em Pânico, né? Mas parece que não foi muito para frente, apesar de Todo Mundo em Pânico 6 estar aí em desenvolvimento, né? Já na fase da produção. Porém, nos filmes originais, a piada é bem-vinda no contexto do terror, principalmente quando se é um terror slash ou gore. E eu sou muito feliz de Pânico não ter se entregado demasiadamente ao gore. Às vezes há uma cena ou outra, né, que indica este elemento dentro deste formato, mas eu sou muito feliz por não ter se entregado demasiado a isso. Eu acho que teria perdido um pouco, né, a graça, as piadas, inclusive. Então, nesses, o medo, assombro ou o pavor não são necessariamente itens essenciais para o filme, apesar do medo e do susto ter ganhando mais força na medida que cada pânico vai chegando até nós. Em Pânico 6, por exemplo, mesmo que o seu tom tenha tomado um ritmo mais trágico e mais sangrento, digamos que a identidade do que faz um filme Pânico ser o que não é, não se perdeu, né? Por mais que a gente não tenha tido as duas figuras, né, as duas artistas, que não são donas da franquia, mas elas são a essência da franquia, né? Ele ainda tenta se salvar, o filme 6 ainda tenta se salvar.
Mesmo com a mudança de perspectiva nesse novo Pânico, os diretores e sua equipe de produção deixaram bem claro que a franquia vai mudar o rumo da história de Pânico. E quando a gente assiste o filme 7, a gente percebe é como se tivesse perdido um pouco o rumo. É como se não soubesse para onde ir, porque o filme 6, ele abre uma nova porta. Uma nova porta que não nos colocou no bom caminho. E aí o filme 7 chega com a árdua missão de resolver esse problema. E isso já delimita o filme. E isso já coloca sobre as costas do novo filme uma responsabilidade que ele não merecia ter. Mas ele vai ter que resolver esse problema. Depois que você assistir, você comenta para nós se ele conseguiu resolver ou não, né? Mas mesmo com a mudança de perspectiva desse novo Pânico, os diretores e sua equipe de produção deixaram bem claro que a franquia vai mudar o rumo da história. Não se trata apenas de não continuar mais com o arco sobre os ombros de Sidney Prescott e sua cidade. Quanto à cidade, né, sair de Woodsboro e ir para outros ambientes, isso é muito bom. Inclusive, eu estava torcendo para que isso continuasse acontecendo. Mas sair de Sidney Prescott não foi uma boa escolha, né? O mal, a máscara assustadora, não tem limites, não só geográficos, mas também psicossociais. Agora, né, com as irmãs Carpenter do filme anterior, que são as amaldiçoadas da franquia mais famosa do cinema, e precisam lidar com os traumas do passado, assim como foi com Sidney, e enfrentar as consequências do futuro. Elas terão que confiar, desconfiando de seu ciclo de amizades, e lutar contra o mascarado com sede de vingança. Aqui não há novidade. Né? Na sinopse a gente não vê novidade. As irmãs Carpenter acabam reproduzindo a mesma história do primeiro filme com a Sidney Prescott, né? Com ela confiando e desconfiando do seu círculo de amizades, né? Então, esse é mais um elemento que fez o filme 6 decair. Quando os filmes encerram o roteiro revelando os assassinos, os roteiristas garantem originalidade na franquia slasher, porque a grande novidade nos 7 filmes está nessa revelação do assassino. E isso é muito bom nos 7 filmes, tá? Eu já digo aqui de antemão, porque a criatividade em cada revelação é muito boa. É algo aguardado pelo público sempre quando vão assistir um novo Pânico. A forma como é conduzida provoca sensações e experiências únicas, sejam por quem passa o filme todo buscando acertar quem é o assassino, quem matou, né, o famoso quem matou, ou pelas motivações das mortes em série. Você entende nos últimos minutos dos filmes tudo sobre a crueldade dos planos do Ghostface. Então é por isso que eu digo que o motivo pelo qual a filha da Prescott será a amaldiçoada do novo filme precisam ser motivos muito bons e muito originais, para não cair na repetição e não cair naqueles clichês bobos dos filmes anteriores. Porque se a gente for para o cinema para assistir o novo Pânico, mas perceber que é simplesmente mais do mesmo do que a gente viu nas 6 histórias anteriores, a franquia corre o risco de esfriar mais uma vez. Lembrando que esse filme, ele carrega nos ombros uma responsabilidade que ele não merecia carregar, né? Que é corrigir, entre aspas, os erros do filme anterior. Voltando aqui, né? Então você entende nos últimos minutos dos filmes tudo sobre a crueldade dos planos dos Ghostface, entende os motivos ou as faltas deles, e o filme encerra o seu arco com a maestria de um bom trabalho feito. Agora, a partir do 5º filme da franquia, a primeira vítima sobrevive, o que foi uma coisa interessante. E quebra as regras de Pânico até então, né? Mas os plot twists continuam essenciais para a sobrevivência da franquia e a boa avaliação do público. Então, vou deixar você na curiosidade de Pânico 7, que já está nos cinemas. Corre logo para assistir.
né? Eu vou trazer aqui só algumas críticas, né, que não é a nossa vai sair em breve, sobre o que se acharam, o que o público, o que os críticos estão achando, né, do novo filme. O The Hollywood Reporter, ele avalia o retorno de Neve Campbell como um retorno muito positivo, que teve, abre aspas, a ausência profundamente sentida no filme anterior. Surpreendentemente, os roteiristas Williamson e Will Boozy fazem questão de nos lembrar da piada quando a repórter de televisão Gayle Weathers, interpretada por Courtney Cox, diz a Sidney: sentimos sua falta em Nova York, não é a mesma coisa sem você. Porque mesmo sem a Neve Campbell no filme anterior, que foi ambientado em Nova York, a Courtney Cox voltou. Ela retorna à franquia, ela continua sendo a jornalista, né? Mas não é, mas como ela mesmo aqui mesma diz, né? Essa é uma frase que está no filme, não é a mesma coisa, né, sem as duas juntas. E a crítica ainda acrescenta que a produção acompanhou a tecnologia moderna, o que eu concordo, e a inteligência artificial se tornou um elemento fundamental desta vez. E aí aqui eu entrego um spoiler, né? Mas fique à vontade para fazer suas apostas sobre quem que assumiu o Ghostface desta vez. E você vai se surpreender muito. Mas o filme, ele apresenta algumas experiências que podem dividir a opinião dos públicos, né? Nós vamos ficando por aqui com o nosso episódio desta semana, que a gente abriu um parênteses semana passada para falar de O Morro dos Ventos Uivantes, abre outro parênteses hoje para falar de Pânico, mas nós estamos nos aproximando da maior premiação do cinema já vista em todo o mundo, que é o Oscar 2026. E a gente está muito ansioso para chegar a essa data. E fique ligadinhos no @cicatrizjornalismo no Instagram, no projeto cicatriz.com.br e aqui no Raio Acertou do Spotify e também no YouTube, que a gente vai trazer as principais notícias sempre em primeira mão para você. O Raio Acertou vai ficando por aqui e você gosta da franquia Pânico? Deixe nos comentários lá no nosso Instagram. Um abraço e até semana. Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz, apresentação e roteiro de Dione Afonso. O raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.